É sempre a mesma história e você também já deve ter escutado. Uma criança se matricula no cursinho de inglês. Na verdade, os pais dela matriculam ela no cursinho de inglês. Ela passa 3, 4, 5 anos estudando regras de gramática, mas quando você tenta conversar com ela, ela não consegue formular uma simples frase. Será que é mesmo normal isso acontecer? De fato, aprender uma língua leva tempo. Mas será que com todo esse tempo de estudo ela não já teria sido capaz de formular apenas frases simples mesmo no idioma? Foi isso que eu resolvi pesquisar. Qual é a melhor maneira, a maneira mais eficaz de aprender uma nova língua? Então, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo, eu sou Thaís. E aqui eu falo um pouco sobre o aprendizado de línguas, de forma especial o aprendizado do inglês, já que eu sou professora de inglês. E eu fui percebendo ao longo da minha história que a diferença entre um aprendizado mais eficaz e um aprendizado que muitas vezes demora muito mais tempo é o formato do ensino. Eu mesma aprendi inglês através da forma tradicional. Eu estudei numa escola de idiomas normal, né? Que na minha época também não tinha tantas outras opções. A escola mais conceituada, né? E eu entrei com 8 anos de idade e eu demorei 12 anos para chegar no nível avançado. O que pode parecer normal. Só que hoje eu percebo, dando aula de inglês, que muitos dos meus alunos avançaram muito mais rápido, em bem menos tempo, do que eu avancei quando foi minha vez. Por exemplo, eu tenho um aluno de 8 anos e que já consegue conversar comigo em inglês durante a aula. Então eu quis mesmo entender como é que isso acontece, como é que isso aconteceu e por que isso não aconteceu comigo, né, de certa forma. Eu acho que muito do que ajudou também no meu aprendizado da língua foi que eu gostava muito de assistir coisas em inglês. Assistir séries. Na minha adolescência eu era viciada em séries em inglês, como Gossip Girl, Glee, porque eu gosto muito de musicais. E também várias outras séries que foram lançadas na época, séries adolescentes mesmo, normal. E isso me fez entender que o meu aprendizado da língua não era simplesmente vivido dentro da sala de aula, mas era tudo que eu experimentava da língua inglesa e da cultura americana, principalmente, né? E me fez entender e viver o idioma, e não simplesmente focar em aprender através de regras gramaticais que me eram ensinadas dentro daquele ambiente, né? De escola de idiomas e tudo. Então, a diferença da minha forma de aprender para a forma de aprender dos meus alunos hoje é mais que dentro da sala de aula eu vou ensinando da forma que eu aprendi também através das séries e dos filmes que eu tinha contato em inglês, né? Porque eu sempre amei filme legendado, então enfim. Então, ao mesmo tempo que dentro daquelas escolas de idioma a gente aprende focado em gramática, eu tenho certeza que você se lembra que o seu filho aprendeu português de forma muito mais natural do que ele busca ser ensinado em inglês hoje em dia, né? Todos nós aprendemos a nossa língua materna primeiramente através da escuta. Nós escutamos muito o que os nossos pais falam, desde o ventre da nossa mãe, a partir dos nossos 5 meses de vida intrauterina, nós já conseguimos escutar tudo que está ao redor ali da nossa mãe, né? Tanto a voz dela, como a voz do nosso pai, como dos familiares, todas as pessoas que estão em volta. Então, desde o ventre a gente está escutando o português, no caso. E quando a gente nasce, de fato, a gente fica mais um ano e meio, 2 anos, escutando por muito tempo, até que nós começamos a falar. E aí a gente fala, mamãe, papai. Então, isso é vivido de forma meio que sem esforço. A gente só tá ali escutando e absorvendo aquilo como uma esponjinha, né, que é falado. E que os pais muitas vezes percebem que, meu filho está conseguindo falar e tudo, sem ter feito nenhum esforço para que isso acontecesse. Então, por que é que isso não pode também acontecer nas línguas estrangeiras, né? Por que que a gente não normaliza uma maneira de aprender de forma mais natural o inglês, sem precisar sofrer tanto decorando regras de gramática, decorando vocabulário, algo assim? Então, assim, é sobre isso que eu quis pesquisar e quis estudar. Eu tive acesso a alguns estudos que mostravam a diferença entre o aprendizado do inglês de forma implícita e de forma explícita. A forma implícita aqui, quando eu for falar, só para você entender, é exatamente essa forma em que você está imerso naquela língua. Você vive a imersão. Da mesma forma que um exchange student, por exemplo, vai morar nos Estados Unidos, vai morar na Inglaterra e ele fica ouvindo inglês o tempo inteiro e aí de alguma forma ele vai aprender.
Por que a gente não pode também reproduzir isso dentro da sala de aula? Por mais que não vai ser o tempo inteiro que ele vai ouvir inglês, mas durante aquele momento em que ele está em aula, ele viver um momento de imersão na língua inglesa, né? Em vez de a gente simplesmente ensinar regras gramaticais. A gente vai entender. A forma explícita é exatamente essa de ensinar as regras gramaticais, de partir como base, ter como base a regra gramatical da língua para que aconteça o aprendizado daquela língua, né? Então a gente vai entender a diferença na retenção do conhecimento, na retenção do vocabulário, no aprendizado e na retenção, né? Então a gente vai partir de alguns pressupostos e de algumas realidades que foram analisadas nesses estudos que eu tive acesso, né, ao longo do mês passado. Um dos primeiros pontos é que, para que a gente consiga aprender qualquer coisa, existe um filtro afetivo e uma dimensão de motivação necessária para que a gente consiga aprender, de forma especial, uma língua estrangeira. Então, é preciso, sim, que o aluno, para aprender qualquer coisa, ele tenha uma dimensão afetiva com o professor. Uma dimensão afetiva de confiança, um relacionamento com aquele professor de maneira a confiar nele, não só que ele é capaz de ensinar, mas que ele é capaz de entender aquilo que o aluno está vivendo no processo de aprendizagem de uma língua, especialmente uma criança. As crianças ainda mais precisam ser acolhidas e entendidas na sua particularidade, nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Então, ela quer se sentir ouvida, entendida e acolhida por aquele professor. Ela quer se sentir amada, primeiramente, né? Porque, enfim, os professores precisam aprender a amar mais seus alunos também, né? Então, esse filtro afetivo vivido entre professor e aluno, de forma maternal até, né? É muito importante para o aprendizado da língua, porque isso faz com que aquele ambiente escolar, aquele ambiente de aprendizado se torne leve para a criança, para que a criança realmente se sinta num ambiente seguro, em que ela pode errar, em que ela pode cometer erros e que tá tudo bem se isso acontecer. Então, essa dimensão do ambiente é muito importante e isso foi visto através de um estudo feito com um indiano, que ele já era adulto, na verdade, e ele não sabia ainda nada de inglês. Ele estava indo para a faculdade e teve um professor, o orientador dele da faculdade, foi tentar motivar os alunos a que fossem para o lado do inglês, né? Para fazer a sua faculdade dentro do estudo do inglês, ensino da língua inglesa. E aquele professor o motivou tanto, diante da sua própria paixão, né, da paixão daquele professor pela língua inglesa, que motivou aquele aluno a, de fato, querer aprender inglês, se esforçar e depois se transformar também num professor de inglês. Então, é aquela motivação da paixão que aquele professor tem por aquilo que ensina e a maneira que ele tem de motivar os alunos, não só que eles podem, mas que eles conseguem aprender aquilo e que o professor está ali do lado deles para ajudá-los, né, para ser esse motivador o tempo inteiro. É por isso que nas minhas aulas eu busco sempre vibrar muito quando os alunos acertam, né? Claro que eu sempre corrijo quando eles erram também, mas eu acho que essa questão da vibração e de ficar feliz junto com eles quando eles acertam ajuda muito a que eles se sintam nesse ambiente seguro, sabe? A outra realidade, que é a realidade maior, que eu quero conversar com vocês nesse vídeo, é a dimensão do aprendizado implícito versus o aprendizado explícito. Eu tive contato com essa diferença em diversos estudos, eu acho que uns 4 ou 5 estudos que eu li, e que falavam das diferenças do aprendizado implícito e explícito em várias áreas do conhecimento. No esporte, na música, na realidade da linguística, na neurociência. E em todos esses estudos, de forma unânime, foi-se percebido que é possível aprender tanto de forma implícita quanto de forma explícita, ou seja, tanto através da imersão naquilo que se quer aprender, sendo aquilo a música, sendo aquilo um esporte. Foi bem interessante esse do esporte, que eu não imaginei que isso seria possível para um esporte, por exemplo. Sabe aquele salto mortal para frente que, por exemplo, a Rebeca Andrade sempre... Ela foi bicampeã mundial desse salto em específico. São várias modalidades dentro da categoria de ginástica artística, né? Mas nesse salto ela foi bicampeã mundial. E esse salto eu acho super difícil de aprender, não sei vocês, né? Assim como música, por exemplo, um instrumento musical.
Mas alunos de 16 anos lá na Noruega foram divididos em 2 grupos diferentes para que eles pudessem treinar por um mês esse salto. E para poder se ver as diferenças no aprendizado, né? Então, todos eles foram testados antes e depois daquele um mês. Os alunos que foram treinados de forma implícita, foi dada uma conta de matemática para que eles resolvessem enquanto eles estavam fazendo o salto. Então, para que os alunos não pudessem nem pensar em mais nada, assim, nos movimentos que eles iam fazer quando eles fossem treinar e quando eles fossem fazer o salto, para que eles de fato tentassem viver o salto de forma implícita, sem pensar em regra, sem pensar em nada. E eles nem foram orientados com relação a nenhuma regra para poder viver bem o seu salto. Enquanto que os alunos que aprenderam de forma explícita, foi dado para eles orientações, né? Assim que você faz o salto, primeiro você corre, aí depois quando chegar mais perto você corre um pouquinho mais para poder depois pular e fazer o salto e tudo. Então eles foram treinados em lugares diferentes, né? Mas ao mesmo tempo, e depois de um mês eles foram testados. Tanto os alunos de forma implícita quanto os alunos de forma explícita conseguiram se desenvolver no aprendizado do salto. Só que foram testados, deu tudo certo. 3 meses depois e 6 meses depois, eles foram testados novamente. E aqueles alunos que tinham aprendido de forma implícita, ou seja, sem pensar nos movimentos que eles estavam fazendo, conseguiram permanecer com um nível alto de performance diante do salto deles. Enquanto que o salto dos alunos que aprenderam de forma explícita caiu consideravelmente a sua performance. E o que é que isso tudo quer dizer? Quer dizer que mesmo que os alunos de forma implícita e de explícita tenham aprendido a fazer o salto assim que eles terminaram de ser treinados, mas a retenção daquele aprendizado foi melhor fixado com os alunos que aprenderam de forma implícita, ou seja, porque eles utilizaram o subconsciente deles. Então isso aqui é muito importante, já presta atenção, tá bom? Eles usaram o subconsciente, eles não usaram o consciente. Porque eu tenho que correr, depois eu paro, depois eu salto e faço o mortal. Não, eles só fizeram, entendeu? Eles só fizeram da melhor forma e foram treinando, foram fazendo tentativa e erro e conseguiram reter a melhor forma de performar, de viver bem aquele salto. Então, a dimensão da forma implícita acontece até mesmo no esporte, entendeu? E eu fiquei impressionada quando eu tive contato com esse estudo. Também na música, o professor Suzuki descobriu a dimensão do método natural na vivência da música, em que os alunos iam sempre escutando as músicas por muito tempo, e depois eles iriam tentando reproduzir com tentativa e erro, sem ser dado nenhuma orientação, sem ser dado nenhuma regra, sem eles terem ainda contato com as partituras, por exemplo. Então tudo isso viria de forma posterior apenas, mas a base do aprendizado deles era a escuta e a reprodução daquilo que eles estavam escutando de forma musical, principalmente para crianças. Como eu já falei um pouco para vocês, isso pode acontecer também com adultos, mas principalmente para crianças é melhor ainda o aprendizado de forma implícita e gera uma retenção maior ao longo do tempo. E tiveram outros estudos também que eu fui percebendo que não só a dimensão implícita, mas de forma específica o uso da literatura, da leitura em voz alta de histórias e também para alunos um pouco mais velhos que já conseguem ler, eles mesmos lendo histórias, isso também faz com que eles possam reter melhor o vocabulário e até a gramática em inglês, ainda que não estudem as regras gramaticais de forma explícita. Então, tiveram alguns estudos que separaram também alunos para que eles estudassem as regras de gramática e os outros estudavam através da leitura de livros. E quando eles foram fazer o teste, muitos alunos que tinham estudado as regras de gramática, eles nem lembravam mais qual era a regra da gramática, assim, explicar a regra em si. Eles acertaram o que eles precisavam acertar ali, mas eles não conseguiam explicar a regra gramatical. Assim como aqueles que aprenderam através da leitura de histórias, eles leram as histórias e depois foi dado para eles alguns testes de gramática. E eles conseguiram acertar também as mesmas respostas dos testes de gramática que aqueles que tinham estudado e que tinham aprendido as regras gramaticais acertaram. Então, assim, é a mesma coisa daquele do esporte, que a gente consegue aprender das duas formas, mas a retenção é maior e mais tranquila, mais divertida
De certa forma também é uma motivação maior, porque, enfim, todo mundo gosta de escutar histórias, todo mundo gosta de estudar através de escutando histórias. É muito mais legal do que através de regras de gramática. Então, esses estudos todos me fizeram ficar muito feliz, porque não só é muito melhor na dimensão de ser mais divertido, mas também é muito mais eficaz. Inclusive, teve um estudo bem interessante que dois grupos de alunos foram divididos entre aqueles que leram uma história durante 15 minutos e aqueles que leram uma história e fizeram atividades acerca daquela história. Então, um grupo estudou por apenas 15 minutos, ou seja, só leu uma história, e outro grupo estudou por 85 minutos. Leu a história e depois fez exercício sobre essa história. E a diferença da eficácia foi muito grande, porque esse grupo que tinha apenas lido uma história por 15 minutos, eles aprenderam 25 palavras por minuto. 25 palavras novas em inglês por minuto. Enquanto que esse grupo, que passou 85 minutos, ou seja, passou muito mais tempo estudando, conseguiu apenas aprender e reter 13 palavras por minuto. Por causa pela diferença de tempo também, né? Então, até se você só ler uma história, se você só escutar uma história, ler uma história, você vai aprender mais do que se você lesse a história e ainda gastasse muito mais tempo fazendo exercício sobre aquela história. A sua retenção das palavras, do vocabulário e até mesmo das regras gramaticais vai ser muito maior, por causa também dessa dimensão afetiva, que você vai ter o contexto daquela história para te ajudar, da motivação e porque também é muito mais divertido, né? Todo mundo concorda com isso, que é muito mais divertido aprender através de histórias do que através de regras gramaticais. Mas se você chegou até aqui no vídeo, com certeza você deve me perguntar: Thaís, mas não é importante então estudar gramática? Sim, é importante estudar gramática, mas a gente tem que entender o momento correto de colocar a gramática dentro do aprendizado de uma língua, sendo a nossa língua materna e também a língua estrangeira. Quando a gente vai aprender gramática, quando a gente senta na cadeira para aprender gramática no português, a gente já tem ali 6, 7, 8 anos de idade. Ou seja, a gente já tem um contato com a língua portuguesa por pelo menos uns 7 anos. Então é quando a gente vai estudar para entender as regras gramaticais. Por exemplo, certamente ninguém te ensinou que ela é bonita é o correto e não ela é bonito. Porque você passou 7 anos ouvindo aquilo de forma correta. Você sabe que você não sabe da regra, você pode não saber da regra, que o pronome precisa concordar com o adjetivo, mas você sabe qual é a forma correta de falar no português, né? Então a gente quer também fazer isso com o inglês. Quando a gente for começar a dar a gramática para os alunos, a gente vai partir de um lugar que eles já conhecem, eles já vão ter tido muito contato com a língua, tanto através da escuta, quanto através da fala, quanto através da leitura. De maneira de que quando eles forem estudar as regras vai parecer tudo muito natural para eles. Não vai ser uma coisa maçante e chata de aprender, entendeu? Eles já vão saber de forma inconsciente, porque vai estar ali no subconsciente deles, qual é a forma correta de escrever aquela frase. Porque eles já vão ter ouvido de forma massiva vários exemplos ao longo da vida e do tempo de estudos que eles aprenderam naquela língua, né? Então, assim, diante de tudo isso, a gente sabendo que é importante sim estudar gramática, apenas a gente precisa alocar no lugar correto. E que a maneira implícita de aprender, ou seja, através da imersão na língua, por meio de histórias, por meio da literatura, da poesia e da prosa, já foi comprovado cientificamente através desses estudos que é a maneira mais eficaz de viver. Por que que ainda existem tantas escolas pelos métodos tradicionais e com tantos alunos, com tantas mães, com tantos pais ainda acreditando que essa é a melhor maneira e a maneira mais eficaz, ou então é mais seguro aprender dessa forma porque é a forma que todo mundo sempre aprende. Mas ao mesmo tempo a gente para e pensa, só 1% do Brasil é fluente em inglês. E eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros já passou por essas escolas de idiomas, essas escolas tradicionais de idiomas, mas mesmo assim não conseguiu aprender o inglês. Inclusive meus pais passaram anos estudando inglês, estudando espanhol e sempre com essa base de gramática. E eles sempre me falam, ai meu Deus, eu já estudei por 2 anos, parei, aí depois eu estudei mais 3 anos e parei. E eles também têm essa dificuldade de conseguir formar frase de forma
assim, de se sentir seguros o suficiente para formar frases. E eu acredito que isso seja muito porque quando a gente baseia o nosso estudo na gramática, a gente acaba se sentindo travado, porque a gente quer falar tudo certinho, tudo organizadinho e acaba travando, porque a gente nunca vai ter certeza que a gente não vai lembrar a regra de fazer aquela frase, formar aquela frase de forma perfeita, para que fique tudo bem certinho. Enquanto que crianças que se sentem motivadas e que se sentem num ambiente seguro, elas têm segurança para errar, muitas vezes, mas em vista de acertar, claro, e com o professor do lado delas, vibrando com elas quando elas acertam e corrigindo de forma tranquila quando elas erram, elas vão avançando muito mais rápido e com muito maior segurança. E tem essa tranquilidade de poder formar frases em inglês sem se preocupar tanto e se encucar com se a gramática está correta. Elas naturalmente vai saindo aquilo e é isso aí, sabe? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre como viver essa dimensão de como seus filhos podem aprender melhor inglês de forma mais eficaz, já me segue por aqui, porque eu vou continuar falando sobre isso, que é um assunto que eu gosto muito e que eu quero te ajudar a como você pode ajudar o seu filho a melhorar no inglês, tá bom? Então é isso por hoje e até o próximo vídeo.